nos auxilie na compreensão do seu Evangelho, que nos auxilie igualmente também na prática no dia a dia, a fim de que a gente alcance o objetivo que nos propusemos para fazer essa oportunidade presente. Interessante foi. Como é que você chama? Desculpa. Jéssica. Jaqueline. Jéssica. A Jéssica deu aqui que sinal no Evangelho de João, que sinal Jesus podia nos dar, então a gente pode perguntar também que sinais a gente pode ter da presença de Deus em nossas vidas, da presença do Cristo em nossas vidas, né? E a gente lembra aqui no sermão profético de Jesus, quando ele coloca: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que coisa. Então, ele dizendo isso para nós já naquela época, já e valendo para aquela época e para hoje. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é interessante a gente parar como que vai ocorrer essa nossa visão de Deus. Será que nós vamos entrar em contato direto com Deus, como Jesus, recebendo uma onda do sol para construir nossa sala de aula, o nosso planeta Terra? Ainda não, né? Porque a gente não merece. Deus não dá essa graça para nós como deu para Jesus. Ele não deu para Jesus e não está dando para nós. Ele nos permite que a gente conquiste essa situação. E como é que a gente pode ver Deus hoje, até o dia em que a gente vai ter essa relação direta com Ele, que os Espíritos Crísticos têm, comunidade da qual Jesus faz parte, e faz parte como Cristo, como Espírito Crístico há 4 bilhões e 500 milhões de anos, repetindo aqui. Nosso planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, e a essa data Jesus já era Espírito Crístico. Esse é o diretor da nossa escola, esse é o diretor que nos acompanha, que nos auxilia a conseguir o objetivo que a gente veio trazer aqui. E não só isso, que a gente consiga, passo a passo, vida a vida, reencarnação a reencarnação, alcançar maiores cotas de virtudes, para que a nossa vida deixe de ser um óculos quebrado de uma visão distorcida de sofrimento e passa a gente ver uma grande oportunidade de evoluir, de crescer para o nosso Deus. Esse é o nosso destino. Por isso que esse nosso Cristo não condenou ninguém. Por isso que esse nosso Cristo, entendendo o nosso nível de evolução e de entendimento das leis de Deus, não julgou ninguém. E na cruz, antes de se entregar de volta à espiritualidade, ele pede que Deus perdoasse aqueles que estavam o crucificando e os pararam e o chicotearam, porque eles eram maus. Não, eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha que diretor de escola, né? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando Nicodemos pergunta a ele por que ele pediu a Deus que Deus perdoasse aqueles que o estavam crucificando, e a crucificação era dada às piores pessoas, era um hábito criado na Síria até então, na época, e era destinado às piores pessoas para a morte. E Jesus, tendo morte de cruz, ele pede que Deus perdoasse aqueles que o estavam, que não sabiam o que estavam fazendo. E quando Nicodemos questiona Jesus dessa passagem, Jesus responde a ele: Nicodemos, efetivamente, por não saberem o que estavam fazendo, como é que a gente completa? Não sei como a gente completaria sagrado, mas Jesus completou diferente, talvez com certeza, de nós. Exatamente, efetivamente, por não saberem o que estavam fazendo, são dignos de maior compaixão. Isso é falando para nós. Eu gosto de lembrar essa passagem, eu gosto de remontar, talvez até voltando a fala disso, porque me incomoda muito, e a mim mesmo como espírito, como ser vivente, como filho de Deus, o sentimento que a gente carrega de culpa na nossa vida, distorcendo as nossas possibilidades, esquecendo a frase que está aqui, ó, do Emmanuel: nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, de novo, e mais uma vez, tendo não o que a gente merece tudo de bom, que nós somos filhos de Deus, mas tendo o que a gente precisa.
o que a gente necessita. E é interessante isso, que a gente volta lá atrás também, repetindo aqui, nós pedimos isso que nós estamos passando, mas eu vou pedir para sofrer? Não. Eu vejo do lado de lá e eu repito isso com ênfase. Nós do lado de lá percebemos em maior amplidão, em maior amplitude, o que nos aguarda. E não é sofrimento, não é condenação, e não é cela, não é prisão. Não tem ninguém anotando o que a gente está fazendo de errado, não. Nós não vamos remontar as nossas atitudes boas e ignorantes, e menos boas, a nenhum juiz especial com martelo lá, anotando o que a gente está fazendo e vai bater o martelo e nos levar para esse ou aquele pagamento. Nós vamos fazer essa reflexão com a nossa consciência. É isso mesmo. Então, quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente deixa de achar que Deus não gosta da gente, que Deus não escuta as nossas preces, que eu errei demais, por isso que eu estou passando o que eu estou passando, que eu estou pagando, tudo bem, eu vou aceitar, eu estou pagando, eu vou sofrer sim, eu vou ser feliz na outra encarnação. Ou então, quando eu desencarnar e ir para lá, não. A Joana de Anjos nos repete, eu repito aqui, reencarnação é merecimento, com letras garrafais e maiúsculas, garrafais sendo maiúsculas. Reencarnação é merecimento, não é punição. Ah, é? Mas e a justiça de Deus? Como é que ficam os nossos erros? Está tudo bem a gente errar? Eu repito de novo, Jesus não condenou ninguém. Ele pediu a Deus que nos perdoasse, não porque a gente estava fazendo maldade, e eram pessoas más, que nos perdoasse porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E continua hoje ainda sendo assim, claro. Por isso, a gente às vezes questiona na questão da justiça, e às vezes a gente fala que escapa da justiça do homem, mas não escapa da justiça de Deus, e a gente vai poder falar dessa justiça também daqui a pouco. Mas a gente percebe que dentro dessa justiça a gente tem a possibilidade da reparação. E por que a gente pede as nossas dificuldades aqui? Porque através delas nós vamos reparar o que nós fizemos de errado, fruto da nossa ignorância, e vamos dar um avanço na nossa evolução, alcançando através da nossa reforma íntima e transformação moral uma posição melhor do nosso aprendizado. Nós vamos crescendo, entendendo mais as leis de Deus, e nós vamos passar a sentir a graça de existir, a graça de renascer, não para pagar, não para sofrer, mas por existir, pelo amor de Deus por nós. E a gente vai alcançando cada vez mais e apartando essa consciência de Deus. E com essa consciência de Deus a gente vai alimpando mais e mais o nosso coração. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas então eu volto no começo, eu vou ver Deus de novo, como Jesus entrou em contato, dizendo, ainda não. Mas então, até quando que eu vou esperar para ver Deus? Aí a gente entra na justiça de Deus. Até quando eu vou esperar para que a gente possa ver não mais com os olhos da carne, com os olhos do Espírito de Deus? Até quando eu vou esperar? A gente entra na justiça de Deus. Que justiça é essa de Deus? Primeiramente, a justiça que Ele obra em favor do nosso melhor aprendizado. Ele permite que a gente retorne aqui para que a gente faça agora diferente do que a gente fez ontem. Ontem no sentido de reencarnações transatas, né? Que a gente possa fazer agora de uma forma diferente e melhor, não especial, não tirar 10. Jesus não espera de nenhum de nós espetáculo de grandeza, que a gente acha como, e é interessante, eu ia falar, a gente acha como Paulo, apóstolo, esquecendo talvez que antes de ser Paulo ele foi Saulo, né? Ele perseguiu cristãos, ele apedrejou Estevão. Então, isso é um exemplo também, lógico, nós vamos ter ainda o entendimento das leis de Deus e a condição de fazer a transformação que Paulo fez. A gente não está guardando isso para nós por enquanto. Mas é um entendimento já que a gente tem de que é natural que a gente é. E eu volto de novo no início, quando a gente fala que a gente tem tirado da nossa pecha, do nosso ombro, a pecha da culpa. Porque Paulo apóstolo errou. E o que ele nos fala na passagem da epístola dele aos Efésios, parece que é capítulo 4, versículo 26.
me para a memória, e aos Efésios, o que Paulo nos ensina? Irmãos, irai-vos. Irai-vos. Paulo está falando para nós em Efésios. Irmãos, irai-vos. O que é irar? Fica nervoso, fica bravo. Mas ele já tinha encontrado Jesus, ele já tinha encontrado Jesus. Ele já tinha visto Jesus, ele já tinha transformado de Saulo para Paulo. Ele era doutor da lei. Ele renegou a tudo, renegou a sua posição de sacerdote, de entendimento do Velho Testamento e de tudo para seguir a Jesus e mudar. Ele se transformou de Saulo a Paulo. Mas como ele, em Paulo, não nos adverte, nos ensina: irmãos, irai-vos. Porque ele também sabia o nível que a gente estava de aprendizagem. Então ele sabia que era natural que a gente ficasse nervoso, que a gente tirasse. Mas a frase termina aí? Não. Irmãos, irai-vos. Mas não deixe que o sol se ponha. Irmãos, irai-vos, mas que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Quer dizer, fica nervoso, mas não guarda esse sentimento, não alimenta isso muito tempo, não. E será que a gente, por vezes, nesse desentendimento dessa situação de ensinamento de amor de Jesus por nós e nosso amor a Deus, será que a gente tem alimentado essa ira, mesmo que ela esteja sufocada pela nossa, talvez pela nossa me deu uma condição agora, que às vezes se ficar irado por essa ou aquela pessoa, a pessoa vai nos colocar no seu lugar, né? E aqui tem uma passagem interessante, né? O Haroldo estava passeando de carro lá em Belo Horizonte com o filho dele, né? Sabe essa também? Com o filho dele de carro lá assim, e uma pessoa deu uma fechada dele, Haroldo Ultra Dias, grande expoente de palestras espíritas. Rapaz, deu uma fechada nele assim, ele abaixou o vidro assim, quando ele ia falar, xingar o rapaz, o filho dele: pai, vai que esse rapaz aí que te fechou é daqueles que escuta suas palestras. Abriu, fechou o vídeo de novo assim, fez assim para Então, Haroldo já tem, né, não é nenhum expoente de grandes virtudes, mas tem um entendimento mais avançado da doutrina, e vale para nós também, principalmente a colocação de Paulo: irmão, irai-vos, mas que o sol não se ponha sobre a vossa ira. E aí a gente volta de novo e a justiça de Deus. A justiça de Deus, por que Deus nos entende? Jesus não espera espetáculo de grandeza nossa. Voltando um pouquinho à questão do irai-vos, né? A gente guardar essa mágoa contra quem quer que seja, e é natural que por vezes a gente fique irado, sim. É natural que umas vezes, ou talvez muitas vezes, você sendo ofendido, você sendo prejudicado, você sendo enxotado, é natural que a gente sinta mal-estar, sinta incômodo, é natural. Isso é natural de todos nós. O que não é natural é eu ali, primeiro, devolver a ofensa, devolver o impedimento que a pessoa me fez. Depois a gente guardar essa mágoa. Porque a gente guardando essa mágoa, a gente dá direito àquele que nos ofendeu duas vezes. Às vezes uma situação presencial. A pessoa te ofende e você sente aquela ofensa, é natural que você sinta, mas você depois fica alimentando aquilo. Aí você chega em casa, conta para todo mundo, conta para os amigos, conta para todo mundo que aconteceu isso, aconteceu aquilo. A pessoa nem lembra mais de você, está na outra vida, viajou já, não vai voltar aqui, nem sabe onde é que está, e a gente continua para dizer: viu? Que foi, a fulano me falou isso, quer dizer, você sofreu, entre aspas, porque você foi ofendido, e é natural que você sofra. E depois você está sofrendo, porque você está dando direito à pessoa que ela te ofender de novo e continuar te ofendendo até se esquecer. Mas eu não vou esquecer, lógico, não vai esquecer. Esquecimento é questão de cérebro, é questão de virtude. Mas eu não vou alimentar essa mágoa, esse revanche, essa vingança. Por isso que Jesus falou: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Mas aqui não é você oferecer para essa pessoa, todas as vezes ela te ofender, você fala: eu sou espírita, pode ofender. Não, eu sou espírita, pode fazer o que você quiser. É bem isso. Quando Jesus falou se oferecer a outra face, é você não vingar. Primeiro porque você não precisa, a gente não precisa vingar. A vida, da sua sabedoria, criação de Deus e condução de Jesus, ela tem mecanismos extremamente eficazes e eficientes
para que o infrator perceba o seu equívoco e volte atrás e faça diferente. Se esse infrator não está ainda morto. E aqui não é morto, não. É morto do rapaz que falou que queria seguir Jesus, né? Que ia seguir Jesus, mas que ele deixasse que antes ele fosse sepultar o pai dele, né? Na passagem do Evangelho. E aí Jesus fala de morto, mas não morto do morto, é outro morto. Então Jesus fala, deixai aos mortos e cuidar de enterrar seus mortos. Quando você vai e anuncia o reino de Deus. Então o morto que eu estou dizendo é esse. O que é morto? Enterrando morto. Não é walking dead, não, né? Não é zumbi, não. Né? Aí o que a gente pode entender? Então, se Jesus falou isso, tem morto, enterrando morto, deixar morto e enterrar morto. O que é isso? É interessante essas questões de Jesus, que às vezes a gente lê e passa batido e não quer saber também, não está com tempo, né? Eu tenho que responder aqui de WhatsApp, não sei o quê, então a gente deixa isso para lá. Mas o que é morto e enterrando morto? Jesus quis dizer que aquelas pessoas, de nós, às vezes, que não despertamos ainda das questões espirituais, de nós ainda que não levava desaforo para casa, não quer dizer que você tem que levar, mas agora a gente não só não leva, como a gente vinga da pessoa que nos fez mal, que nos criticou. Isso é morto, seguir morto, enterrando morto. São pessoas que não despertaram que a vida é muito breve. Nós não viemos aqui para vingar, para contrariar ninguém, para ofender ninguém. E quando você olha assim, eu falo isso comigo mesmo, que a gente, né, você não percebe. Eu já falei aqui que uma época, né, sagrada, eu olhei para trás, eu tinha 30 anos, depois eu olhei, tinha 40, quando eu olhei de novo, tinha 60, eu parei de olhar para trás, e não adiantou, dentro de 70, a vida é muito breve, a vida é um fogo fato, a vida é um piscar de olhos, não compensa, não tem motivo, não compensa a gente entrar em litígio com quem quer que seja e alimentar isso, porque eu estou tomando veneno para o outro morrer, eu estou dando a ele a condição de me criticou uma vez, me fez sofrer uma vez, me separar eternamente, porque eu nunca esqueço dele. Quer dizer, não é esquecer da situação, esquecer de entender que ele estava num nível de ignorância maior do que o seu, e ele te ofendeu, te prejudicou, como às vezes a gente faz e já fez isso. Então a gente esquece isso e tira isso da nossa vida, essa situação da gente vingar. Com isso a gente vai cada vez mais alimpando o nosso coração e cada vez mais vendo Deus. Mas se a gente não vai ver Deus diretamente, como é que a gente vê Deus então? A gente vê Deus tem uma lua grande, né? Aquela lua grande, a gente vê Deus do pôr do sol, a gente vê Deus no nascer do sol, a gente vê Deus no aperto de mão de um amigo, um abraço do amigo, a gente vê Deus no beijo do netinho, do filho, da esposa, do esposo, a gente vê Deus numa música que você escuta assim, ela te enleva, ela te faz flutuar, você não só a letra, mas a melodia também te transcende para outro lugar. A gente vê Deus nas flores do caminho, às vezes andando de bicicleta, você na estrada, olhando aquelas flores que ninguém faz igual. Será que Deus está ali? A gente vê Deus na gente. Nós temos parcela de Deus em nós, todos nós, ou só um ou outro? Todos nós, no nosso DNA, no nosso código genético, nós temos uma porção divina. Nós temos uma porção celestial em nós. Então, isso nos ajuda quando a gente julga alguém, critica ou ofende alguém. Você não está só ofendendo e criticando a pessoa em si. Você está falando assim, Deus errou com essa pessoa. Se fosse eu faria melhor. E essa é a primeira a autossuficiência já precede a queda, né? A autossuficiência, você está achando que você nasceu para salvar a sua família, que você é melhor que o pessoal dentro da sua casa, que você é melhor do que a sua esposa, seu esposo, seu filho, seu neto, seu filho. A gente não é melhor que ninguém, a gente é um pelo outro aqui. Se fosse para a gente ser autossuficiente, não precisar de ninguém, Deus dava uma ilha para cada um de nós. Ele coloca a gente tudo junto aqui, diferente. Diferente para você aprender que nós precisamos de todo mundo e cada um está num nível de entendimento. E que eu não sou melhor do que ninguém porque eu penso diferente, porque eu gosto de A e a pessoa gosta de B. Então, se eu gosto de A e a pessoa não gosta de A, ela gosta de B, eu converso com ela, eu polarizo e separo.
minha vida dela? Como assim? Meu gosto é a verdade absoluta? Quem me deu essa verdade absoluta? Deus me deu a verdade absoluta? Ou Deus me deu a oportunidade que está dando para o B também, para quem quer que seja, todos, para a gente aprender a conviver junto, para a gente amar. A gente tira o pagar as contas, pagar e sofrer aqui e entra com o amor de Jesus. Lembrando do Moisés, com a sua lei de italiano, olho por olho, dente por dente, chegando Jesus, amai, aprendesse que foi dito, amai o vosso amigo e odiai o vosso inimigo, porém vos digo, amai o vosso amigo e orai pelos que os perseguem e caluniam. Porque aquele que está convivendo com a gente e causando dificuldades nessa convivência, gente, é natural também, é uma convivência complicada, uma convivência difícil, e a gente tem, às vezes a pessoa tem isso, não quer dizer que a gente, não, tudo bem, eu sou espírita, mas não é por acaso que eu estou junto, não é por acaso que eu nasci com a pessoa de novo, e de novo eu pedi para nascer com essa pessoa, e de novo, por que eu pedi? Porque eu vejo de lá o que me aguarda uma imensidão de bênção. A gente não tem nem ideia do que é. A gente foi muito criativo para falar sobre o inferno, falar sobre o purgatório, o sofrimento, o umbral. O que a gente fala sobre os prazeres, sobre a evolução, sobre o Cristo? A gente não sabe o que ele fala, né? Mas ele está... Até quando? Ele está parado. Eu achei bom, 10 para 2 está marcando ali. Eu vou até agora. Fiz razão. Eu achei que eu tinha mais. Não toque em Gente, mas tudo isso então, a vida passa a ser para nós uma grande oportunidade. A gente passa a quase ver passarinho verde quando você está feliz, né? É lógico que nós temos problemas. É lógico que a gente está pensando, mas e o que eu estou passando? Tudo bem, nós não estamos sozinhos, mas temos dificuldades imensamente maiores, que não nos consola, lógico. Nós não vamos cometer o cúmulo do egoísmo de achar que uma pessoa que está passando por uma dificuldade maior que a minha, eu estou passando isso, da fulano está passando muito mais, beleza. Não, né? Senão tem que parar disso aí e voltar lá nas cavernas, voltar lá para o Quírio lá, né? Voltar para o Quírio, vai entrar numa caverna e ir atrás de dinossauro. Mas uma mãe que perde um filho, como aconteceu com uma filha recente agora, com duas crianças, e um problema de desentendimento com o esposo, ele tomou uma decisão e ela atentou contra ele e tirou a vida dela. Essas duas crianças pequenas, de 5 e 3 anos, ficaram sem a mãe. Não estamos criticando e julgando ela, não. Nós estamos refletindo sobre uma situação. Depois a gente pode falar por que a pessoa pode chegar nesse ponto. Duas crianças sem a presença da mãe. O ex-marido também deve estar sentindo, não culpado, mas sentindo o que aconteceu, né? E a mãe dela, e os pais, e as irmãs. É um sofrimento muito difícil, sim. Mas aí a gente volta nessa questão do sofrer. Estou colocando isso porque às vezes a gente fala, e o que eu estou passando? Nós estamos passando uma situação difícil, sim, para nós. Porque nós pedimos e nós somos capazes e pedimos só o que a gente dá conta de superar. E nós estamos superando o que a gente dá conta de superar. E nós pedimos isso até nesse ponto que a gente dá conta. Mas tem situações que suplantam em muito as nossas dificuldades. E não que isso nos console. Mas numa situação específica dessa, da pessoa chegar a avaliar tanto o sofrimento dela, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Seria uma pura ingenuidade da minha parte, leviandade na realidade, de julgar a pessoa que cometeu isso. A gente não sabe o que a pessoa estava passando, em que nível que ela estava de dificuldade, sem ver uma luz no túnel, e ela achava então que a única solução para resolver o problema dela não era morrer, Ela acabar com o sofrimento que ela estava passando. E ela achou que tirando a vida, ela acabava com o sofrimento. E nunca pensou, e aí sim, não teve talvez a oportunidade de ter esse entendimento de que existiriam outras formas de ela resolver isso. E talvez próximo à solução que a pessoa estava passando, isso a gente vê no livro da Ivone do Amaral Pereira. Memória do Suicídio. Como é que chama o livro? Memória do Suicídio. Memória de um Suicídio. Memória do Suicídio, da
da Ivone do Amaral Pereira, com Camilo Castelo Branco, espírito, né? Lá ela aponta a situação. Às vezes, numa situação dessa, a pessoa está próxima de resolver a situação que ela pediu para passar, para vencer o que ela não venceu numa outra oportunidade, vencendo agora, ela dá um salto de qualidade na sua reencarnação. E às vezes, nessa hora, faltando um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé na realidade, um pouco mais de esperança, ela esperar mais um pouco, resolver essa questão e dar prosseguimento à sua vida. Não quer dizer que ela não vai dar prosseguimento e que ela vai sofrer eternamente, nada disso, né? Mas a gente tem que perceber isso, e dentro desse entendimento nosso, a gente vê o que a gente pode fazer. E essas situações também, elas não são assim de hoje para amanhã, a pessoa pensa em tirar a vida e tirar a vida. Ela vem demonstrando situações, ela vem convivendo, demonstrando essa ou aquela dificuldade que os familiares deveriam ou podem estar acompanhando e vendo isso assim para poder ajudar. Mas, voltando à questão sempre eu olho, voltando à questão da justiça de Deus, né? Deus nos ama como a gente é hoje. Nós participamos do nosso projeto. Eu falei aqui do nosso DNA, tem a misericórdia, a bondade de Deus sempre tem, mas tem a porção divina, a porção celestial que todos nós temos, o nosso DNA, o nosso código genético, tem lá a porção de Deus, todos nós temos. Então, e a gente, essa misericórdia de Deus, Ele nos criou, e por que Ele não nos condena? E Jesus não condenou ninguém, e a gente nos ensinou, não julgueis, ou não julgueis nunca. Porque nessa situação nossa, sendo criados simples e ignorantes, é natural que a gente erre. Nós somos ignorantes. Então Jesus não espera espetáculo de grandeza de nós, porque Ele sabe que no nível que a gente está, a gente não tem condição ainda de fazer igual Paulo Apóstolo, igual fazer o Estevão, Abigail, São Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Santo Agostinho, vai por aí. Eles passaram por essa fase que nós estamos passando e venceram, mas também passaram e tiveram que aceitar, tiveram que esforçar, tiveram que ter fé, tiveram que esperar e passaram. Nós também vamos passar, mas nós estamos passando. Nós estamos passando, cara. Gente, nós falamos aqui, nós esperamos 260 mil anos, vamos analisar assim friamente, é difícil a gente ter essa medida, ter essa dimensão dessa medida na realidade. Nós esperamos 260 mil anos para a chegada do Moisés, primeira revelação. Aí a gente já fala assim, eu sofrendo, eu sou ruim, não sei o quê. Nós estamos vendo o nível que a gente já está. 260 mil anos para chegar a Moisés. Moisés chega de 40 de italiano, olho por olho, dente por dente. Depois de Moisés, nós esperamos 1.400 anos só. O que é 1.400 anos em relação a 260 mil? É um milímetro, né? Aí já veio Jesus, e nos ensinou a amar e se bater numa face da outra, não para você se deixar esbofetear, mas para você não vingar. E já veio nos ensinar o amor. Então, e depois de Jesus, Ele falou que quando Ele pediria ao Pai para nos enviar o Consolador prometido, porque a gente não tinha condição naquela época lá de Nicodemos, que era o doutor da lei, de entender que tinha que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ele achou e perguntou a Jesus como é que ele ia fazer para entrar no ventre da mãe dele de novo e nascer de novo. Mas Jesus não fala, não é isso que eu estou falando, não. Jesus não fala isso. Jesus fala, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água hoje a gente entende como sendo o líquido amniótico do ventre da mãe. A água está nascendo ali o feto. E a água e do Espírito. O Espírito, Jesus fala que ele sopra daqui ou dali, que só Deus sabe o momento exato da nossa criação. Então, dessa forma, então, sendo criados simples e ignorantes, e tendo essa oportunidade de aprender aqui e evoluir, Deus, entendendo nosso nível de ignorância, Jesus também não nos julga, não nos critica e entende a gente, não espera de nós espetáculo de grandeza. Muito bem. Então, dentro dessa, e Ele nos ama hoje, Deus nos ama hoje do jeito que a gente é, e a gente repete aqui o livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 20. Código penal da vida futura. O que no Céu e Inferno está falando sobre o código penal da vida futura? Aquele que prejudicar, aquele que matar vai ser morto, aquele que vai pagar vai ser preso? Não. O que fala do código penal da vida futura no nosso livro Céu e Inferno? Independente do que você faça,
já falamos aqui, ou deixe de fazer, Deus nunca te abandona. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Independente do que a gente faz, dentro da nossa ignorância, nós vamos errar, lógico que vamos. A gente não pode assim, não, eu vou errar, nós erramos ontem, vamos errar hoje, então não erramos mais para frente um pouco. Mas eu estou falando tanto que a gente já está bem. 260 mil para a primeira revelação, 1.400 já veio a segunda e 1.857 do livro de Espírito veio a terceira, que é a revelação que Jesus, o Consolador prometido, que Jesus prometeu. Ao avanço que nós demos. Nós viemos dessa época lá, 260 mil anos, não sei com quantas mil reencarnações. 260, a gente conta até 400 mil anos. Uma hora a gente fala isso da raça adâmica, da época de Adão, mas aí chegou aqui com Moisés. Depois de Moisés, 1.400 anos de Jesus, 1857 vem o Consolador prometido por Jesus. Então, tanto que a gente melhorou, que a gente está bem. Agora, nós estamos passando dificuldade, nós estamos enfrentando luta, nós estamos enfrentando dificuldade, faz parte do nosso aprendizado. Mas Deus nos ama tanto, nunca poderia nos dar, através do nosso erro, um sofrimento eterno que seria o inferno. Ele nos dá as oportunidades de reencarnações para que, através delas, a gente possa fazer diferente do que a gente fez antes. E aqui é interessante para a gente caminhar já com uma situação interessante dessa misericórdia de Deus que a gente está falando, da misericórdia e da bondade de Deus. Nós falamos da nossa criação. Gente, só um apêndice aqui, um parêntese. Rapidão, eu já falei também, mas eu achei muito interessante isso. Foi feito, eu falei de código genético aqui, no nosso DNA, no nosso código genético, no nosso registro genético, nós temos uma porção divina, uma porção de Deus, a gente não entende como, mas a gente tem uma porção de Deus dentro do nosso código genético. E, falando em código genético, nós já falamos aqui da experiência que foi feita nas universidades americanas, que chegaram à conclusão que o mosquito, olha que coisa, a gente fica, nossa, nós estamos por cima da carne seca, isso aqui. O mosquito tem 85% do nosso código genético, do nosso DNA, 85% do código genoma lá, os DNA, os cromossomos, né? Tem 80%, 85% do nosso código genético. Um macaco, um chimpanzé tem 98% do nosso código genético. 98%. O que isso significa? O que isso tem a ver com Jesus, com Deus? Interessante, né? Tem 98%, o outro ser tem 98% do nosso código genético. O que significa? Mais um pouquinho, né? Mas esse pouquinho é 2%. E essa diferença de 2% da gente com ele, o que significa? Ele inventa um automóvel, ele inventa um Netflix, ele inventa um código genético dele, ele inventa um óculos, ele inventa um automóvel, um avião, ele inventa uma vacina, ele inventa uma anestesia? Não, porque ele tem 2% a menos. Hein? Inteligência. Então, ele tem 2% a menos. 2% a menos. Nós com 2% a mais, nós fazemos tudo isso que nós fazemos aqui. A gente podia listar aqui um caminhão de ciência, de filosofia, de não sei o que, a gente ficava um mês inteiro falando aqui, com 2% a mais dessa situação. E se a gente tivesse 2% a mais da nossa condição? Eles têm 2% a menos, mas e se nós, por nossa condição, tivesse 2% a mais do que a gente tem? Será que a gente andaria sobre as águas? Será que a gente curaria o cego de nascença? Será que a gente faria para a questão, a pessoa paralítica levanta e anda? E ela andaria? Será que uma mulher, sem eu ver com a gente, sem a gente ver, encostando na nossa túnica, na nossa calça, ficasse curada de uma situação de hemorroíça de 12 anos, um sangramento sem estancar? Será que é por isso que a gente do lado de lá pede para voltar e a gente quer fazer diferente agora? Será que isso são os prazeres que a gente não consegue avaliar para as coisas boas? A gente foi muito criativo para avaliar o inferno, o purgatório, o sofrimento, que a gente não sabe avaliar o nosso prazer. Será que do lado de lá a gente vê essa possibilidade dessa dimensão nossa está? Isso numa dimensão de 2% a mais. E se fosse 10%? Se fosse 20%?
A gente criaria planetas ou então uma galáxia? O que a gente faria? Como é que a gente iria trabalhar na obra de Deus? Como é que a gente trabalha hoje? Nós temos mil formas, né, de fazer isso, né? E aí tem uma frase interessante, o Emmanuel fala, quando o infrator é procurado pela justiça divina para acerto de contas, quando o infrator, nós erramos, então quando o infrator, que somos nós, é procurado pela justiça divina para acerto de contas, olha que maravilha isso para nós. Por isso que eu falo, que esse Deus nos ama do jeito que a gente é por essas situações do sagrado. E nos encontra. Quando o infrator é procurado pela justiça divina para acerto de contas, e ele é achado no trabalho do bem ao semelhante, vírgula, pede a misericórdia de Deus que a sentença dele seja suspensa por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Então, como é que eu posso fazer para que a minha vida dê um salto de qualidade? Não é qualidade material, é até importante também, sim, é importante, faz parte. Mas esse salto que me faça nunca pensar em atentar contra a minha vida, que eu amo a minha vida, que eu estou feliz com a minha vida, e os problemas que eu tenho, tudo bem, mas eu já entendi esse problema, estou entendendo por que eu estou aqui, por que eu vim cá, e estou em paz e vou acertar. Aí tem uma outra frase também, a dor, o sofrimento, a luta, o testemunho faz muito em benefício do Espírito. Outra frase dessa do Emmanuel também, a luta, o sofrimento, a dor, o testemunho faz muito em benefício do Espírito. É o aprendizado nosso dessa escola. Seria matemática nossa aqui, né? Faz muito em benefício do Espírito, mas a caridade promove a alteração imediata ao destino. A dor, o sofrimento, o testemunho, a dificuldade, faz muito em benefício do Espírito, sim. Né? Fomos criados para sofrer, não, mas faz parte do nosso aprendizado. Mas, tudo isso faz parte, é bom, mas, viu? A caridade promove a alteração imediata ao destino. Onde que eu vou fazer caridade? Aqui na Casa Espírita é uma grande opção. Quantas frentes de trabalho vocês têm aqui? Deve ter mais de 20 frentes de trabalho, tem aqui. Quem quiser voluntário ajudar aqui alguma coisa, tem vaga, não? Tem muita, tem demais, está vendo? Então, mas eu venho para cá então para ajudar, porque aí minha vida vai ficar boa, eu vou ganhar mais dinheiro, nada disso. Eu vou estar feliz de existir, de ter sido criado. Eu vou estar feliz de estar vivo. Eu vou estar feliz de estar com meus parentes, com meus amigos, com a minha mãe, com meus irmãos, com meu esposo, com meu filho, com meu neto, com meus amigos, com quem vive comigo. Eu vou ver a Deus já, não presentemente, mas porque eu estou limpando o meu coração, ajudando alguma coisa, gente que eu não conheço. E está tudo na nossa mão. E agora, 45. Então a gente fechando aqui rapidão essa questão do amor de Deus, né? A gente lembra que no livro Cartas e Crônicas do Chico Xavier, que é o Espírito Humberto de Campos, da lição Tragédia do Circo, muito interessante. Depois vocês podem ler na Tragédia do Circo. Vou falar rapidão aqui para a gente não avançar. No ano de 177, o concílio em Roma, lá, que seria uma arena, estava regurgitando de gente. Não porque ia resolver problema político, problema de guerras, de conquistas, nada disso. O povo estava lá gritando e tudo mais. Aí o que aconteceu? No outro dia, um grande lutador, um grande conquistador da época de Roma, lá, conquistou muitas terras, muitas pessoas, matou muita gente, e conquistou joias, poderes e tudo, chamado Lúcio, não vai aparecer, não, peraí. Não vou achar. Não, tá aqui, peraí. Alcio Flancos, Lúcio. Interessante, você vê? Tem que falar o nome dele, porque. Lúcio Caio era o grande conquistador, ele ia estar lá em Roma, lá fazer uma visita, que ele ganhou muita coisa, não sei o quê. Aí o pessoal estava querendo arrumar uma recepção para ele, fazer uma recepção muito boa para ele. Aí alguém falou assim, pega os cristãos e manda para os leões. Aí a pessoa, não, os leões estão até enjoados, chegaram agora da África, estão preguiçosos, não querem mais atacar o pessoal não. Essas dançarinas não, você vai falar com fulano, vai ter
as dançarinas bonitas que vai ter lá, assim, vai ter para eles sim, para participar. Você traz os Eroque era tipo de um touro, uns chifres grandes assim, para pegar o pessoal, não sei o que. E esse, um outro cara que era o responsável pela recepção, o Alcio Blancos, né, falou assim: não, eu estive pensando, vamos fazer o seguinte, nós vamos sair daqui, vou seguir mais ou menos umas 1000 pessoas, principalmente mulheres e crianças, mas se não der 1000, pode pegar homens também, igual pode pegar todo mundo. Vamos pegar isso aqui e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar ela, deixa de 8 para amanhã, porque vai chegar amanhã, à noite nós vamos sair e pegar. Aí amanhã cedo a gente passa, bisunta elas com óleo combustível, um óleo combustível lá, e coloca umas lanças, ponta de lança, assim, onde elas vão entrar na arena dos gladiadores lá, bem pertinho assim, para que só as mais fortes assim conseguir passar. E quando elas entrarem dentro da arena, esse cara falou assim: tive uma grande ideia, isso nunca foi feito em Roma, o pessoal vai ficar maravilhado de ver. E lá o pessoal gritando e batendo palma. Aí quando o pessoal entrar, nós vamos pegar uma série de cavalos que empresta mais para a gente aqui, e soltar esses cavalos, incendiar a arena e soltar esses cavalos e deixar os cristãos presos lá. Vamos ver, vai ser ótimo. E realmente fez isso no ano de 177. Alcio Blancos fez isso e aconteceu, e morreu mais de 1000 pessoas nessa situação crítica, sendo, né, totalmente trituradas e tudo. Muito bem. Eu quero mostrar aqui como é que só 2 coisas da misericórdia de Deus. Primeiro, a justiça de Deus, que nós falamos aqui, a justiça de Deus. A justiça de Deus, Deus nos tem como espíritos imortais. Então Ele não tem pressa para resolver as nossas questões. Às vezes a gente quer na próxima encarnação, daqui 5 anos. Às vezes Deus, como Deus nos trata como seres imortais, Ele pode resolver um problema nosso, com dificuldade nossa que a gente tem que reparar, em 300 anos, 400, 500, não tem pressa. Todos somos filhos dele, todo mundo vai reparar, não tem pressa para reparar. Aí o que aconteceu nessa situação? Aconteceu essa situação lá no ano de 177, depois, em 17 de dezembro de 1961, o circo norte-americano, lá em Niterói, o cara que trabalhou lá assim, queria continuar trabalhando para desmontar o circo, a pessoa não deixou, o gerente não deixou, ele pegou gasolina, estava lotado o circo, mais de 1.500 pessoas, ele jogou gasolina na lona, os elefantes assustaram, rasgaram a lona, e o povo saiu correndo por aquilo, e nessa noite ficou marcada essa tragédia em Niterói, do circo americano. Morreram 500 pessoas e 800 ficaram totalmente queimadas em terceiro grau. Aí ele fala, passou quase 18 séculos, quase 1.800 anos, numa coisa que aconteceu lá no ano 177, para ser resolvida aqui. Por que demorou tanto? Por que não foi na outra semana? Por que não foi um mês, ou um ano, ou 10 anos? Aí entra de novo a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, porque morreram 500 pessoas. Lá na época de Roma, morreram mais de 1.000 pessoas. E essas outras 500? Durante esse tempo todo, foi dada essa oportunidade para que essas outras pessoas entendessem o que fizeram na espiritualidade, como erraram, como participaram desse processo, e se refizeram durante si mesmo, de acordo com as leis de Deus, não precisaram passar pela situação de olho por olho, dente por dente. Embora aquelas outras tiveram essa situação, não para pagar, para sofrer, mas para valorizar valorizar a amizade, valorizar a vida dos outros, e assim aconteceu, e assim é essa misericórdia, essa bondade do nosso Deus. Por isso, então, a gente encerra guardando e levando o nosso entendimento desse Deus que nos ama, do jeito que a gente é hoje. E nada pode impedir a gente de chegar na condição nossa de um dia sermos Espírito Crístico, porque Ele nos abençoou isso, e é um projeto de Deus, que nós participamos e que ninguém pode impedir da gente alcançar. Que essa ideia, seja alimentada dentro do nosso coração. Nós não estamos sozinhos e nós vamos vencer. E já vencemos muito e estamos vencendo. Agradecer a Deus acima de tudo, pela oportunidade, a casa aqui também pelo carinho, a oportunidade, a cada um de vocês pela paciência e a presença aqui com a gente. Que Deus nos abençoe sempre, que a gente tenha um ano novo vibrante, um ano novo com os nossos testemunhos, sim, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, mas sabedores que a gente nunca está sozinho, que nós estamos amparados para nosso grande guarda, por Jesus e nosso Deus, para a gente vencer. E a nossa vitória é a vitória do nosso Deus, com o projeto do nosso Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Obrigado.